O Tribunal de Justiça de Minas Gerais implantou recentemente o atendimento por videoconferência no Sejusc de Belo Horizonte. O Sejusc na pandemia é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Cleiton Rosa de Rezende, coordenador do Sejusc de BH, e o advogado Fabrício Souza Duarte. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Cleiton, eu vou, primeira pergunta para o senhor, explicar para o telespectador o que é um Sejusc, um pouquinho de sua história, um pouquinho de sua importância. Ok. Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Sejusc é um dos braços, né, da política de autocomposição que foi implantada pelo CNJ a partir da Resolução 125 de 2010. A proposta da Resolução 125 de 2010 era incentivar essa política de autocomposição nos tribunais do país inteiro e atribuiu ao Sejusc essa função de fazer, de conduzir, de realizar as sessões de conciliação e mediação. Então, à medida que a política foi avançando no país, né, os tribunais tiveram que se organizar para fazer funcionar os seus núcleos permanentes de métodos consensuais de resolução de conflito, e esses núcleos permanentes são responsáveis pela gestão do tribunal, no que tange essa política de autocomposição e instalação dos Sejuscs no estado de Minas Gerais. Então, em Belo Horizonte já havia uma central de conciliação funcionando e instalada, foi até mais fácil transformar essa central de conciliação, que já trabalhava com essa ideia da conciliação já há algum tempo, muito antes da resolução de 2010. Essa central de conciliação é de 2003, 2004, salvo engano. E aí, a partir da resolução de 2010, passou-se a instalar os Sejuscs com essa finalidade de fazer sessões de conciliação, mediação e atendimentos de cidadania, né, de orientação ao cidadão, além de ter um setor processual e um setor pré-processual para poder fazer esses atendimentos. Doutor Fabrício, qual que é a importância destes centros em tempos de excepcionalidade como este da pandemia da Covid-19? Eu diria que a importância dos centros ela supera o momento que se vive da pandemia, porque há uma tendência, e ela salutar, o próprio Código de Processo Civil estabelece, mas antes mesmo do novo código, isso já era buscado, uma tentativa de autocomposição, de redução de litigiosidade. Então, no momento da pandemia, evidentemente, surgem novos tipos de demanda, novos tipos de conflito, relações de consumo, relações empresariais que vão necessitar desse tipo de acordo. É sempre aquela máxima que é melhor é melhor um mau acordo que uma boa demanda. Então, eu acho que a importância dos centros ela supera a ideia da pandemia. Ela é importante nesse momento, mas como vem sendo implantado e paulatinamente implantado, eu acho que tem sido obtidos bons resultados através da mediação e da conciliação. Então, mais do que a pandemia, é uma política que deve perdurar e deve se avançar. Doutor Cleiton, conciliação por videoconferência. Quais são as expectativas para essa nova realidade do Sejusc? Carlos, os atos eletrônicos, vamos assim dizer, já eram previstos no CPC de 2015, né, a possibilidade de realizar atos por videoconferência. Na verdade, a gente só não tinha se organizado ainda, porque não tinha havido uma necessidade de se fazer atos por videoconferência, embora em alguns processos, alguns advogados tenham até requerido essa possibilidade, mas a verdade é que a gente não estava, vamos dizer, tecnologicamente preparados para poder fazer isso. Tanto que lá no Sejusc eu não tinha nenhum equipamento que tivesse webcam, microfone, para poder fazer essas sessões por videoconferência. Com a pandemia e a suspensão dos atendimentos presenciais, a partir das resoluções do CNJ e as portarias que o PJMG foi editando para poder organizar a questão dos atendimentos, nós nos vimos na necessidade de se organizar para que essas sessões por videoconferência pudessem fazer. Então, imediatamente, o tribunal instalou para nós 2 câmaras, 2 webcam e 2 microfones em 2 equipamentos do Sejusc, mais o computador, meu computador pessoal também que eu coloco à disposição, levando para o Sejusc para poder acrescentar um número, e a gente conseguiu, então, a partir desse novo normal, né, organizar uma pauta específica para as varas da comarca de Belo Horizonte, as varas de família, as varas civis e as varas empresariais,
que quisessem agendar, né, depois que os advogados e as partes dessem uma sinalização, dizendo que tinha interesse, que seria possível de fazer, até mesmo porque a gente precisa saber se as partes têm condições tecnológicas de acompanhar uma sessão por videoconferência, né? Uma internet de qualidade, um equipamento, a possibilidade de efetivamente acessar a sala virtual. E logo em seguida, o CNJ fez também, criou uma plataforma emergencial para atender aos tribunais do país inteiro, e essa plataforma emergencial foi disponibilizada para todos os tribunais para que nós possamos fazer essas sessões. Ele fez um convênio com uma dessas plataformas, né, e liberou esse acesso para que nós pudéssemos fazer. Então, a partir de então, já com equipamentos já preparados, pauta organizada, né, prevista, divulgamos os dados no site do tribunal e informamos a todos os interessados que já estávamos prontos para iniciar as sessões por videoconferência, tanto que já estamos fazendo já, né, eu acredito que desde maio, maio, a gente já estava preparado fazendo essas sessões de conciliação por videoconferência. E também as sessões de mediação, né, porque as sessões de mediação também estão sendo feitas por videoconferência. Nós temos 6 mediadores no Sejusc de Belo Horizonte, e elas conseguem fazer essas sessões de mediações às suas próprias casas, usando as plataformas. A gente precisa apenas que as partes se disponham a fazer, informe os e-mails para que a gente possa agendar isso na plataforma, né? Marca a reunião, manda o link de acesso e no dia e horário elas acessam cada um da sua residência, né? As partes da sua residência, os advogados do seu escritório, de suas residências, o mediador, né, da sua casa. Doutor Fabrício, os meios consensuais são o melhor caminho nesta excepcionalidade da pandemia? O senhor, como advogado, como que vê uma audiência por videoconferência? Atrapalha alguma coisa no sentido de psicologicamente afetar a obtenção de um consenso? Não, acho que pelo contrário. Na verdade, eu acho que o caminho consensual, nesse momento de excepcionalidade, ele é importante, por várias razões. Primeiro, porque o direito não estava preparado também para a situação que se vive. Nós temos hoje uma situação tão excepcional, tão fora da curva daquilo que a sociedade esperava, que também não se pode esperar que o direito e que a magistratura deem todas as respostas, porque assim como a sociedade, a magistratura e o direito estão aprendendo. Então, como nós vamos resolver? Há problemas e precisam ser resolvidos. E a melhor forma de se resolver um problema é sempre o diálogo. Não há dúvida com relação a isso. A intervenção judicial ela é indispensável, o Estado tem que fazer esse papel quando não há possibilidade de um acordo, mas prioritariamente o acordo deve ser buscado. Porque ali as partes conhecendo essencialmente aquilo que é de cada um, o empresário conhece melhor o seu negócio do que um juiz, do que o advogado. Um inquilino conhece melhor a sua situação do que os operadores do direito. Então, se eles puderem conversar e chegar a um bom termo para isso, é muito melhor do que a demanda. O fato de ser por videoconferência para os acordos de conciliação também não vejo como nenhum empecilho. Assim como nós estamos fazendo aqui esse ato, essa entrevista, um ato de conciliação, uma sessão de conciliação, é basicamente uma conversa. É conversar, propor e cada um poder expor aquilo que melhor lhe atende, abrir mão de alguma coisa para que possa chegar a um acordo. Então, como é um ambiente de conversa, não é um ambiente necessariamente de conflito, há um conflito, mas o ambiente da conciliação é um ambiente de conversa. Eu acho que a tecnologia ela facilita, ela permite isso e não vejo nenhum problema nessa situação. Doutor Cleiton, o senhor falou aí, pode-se fazer essa audiência pelo WhatsApp, uma plataforma do CNJ. Gostaria que o senhor deixasse para o telespectador claramente os endereços, o tipo de tecnologia que precisa e vamos falar um pouquinho sobre esse obstáculo para as pessoas que não têm esses aparelhos. É bom, inicialmente, a gente fazer uma diferenciação, Carlos, que quando existe um processo, essas sessões são feitas apenas pela plataforma do CNJ. Tá? Então, a gente precisa de fazer isso por causa de gravações, existe uma formalidade, alguma coisa que a gente precisa de observar dentro do procedimento legal. Então, se é processo, as varas têm que se organizar,
mandar, fazer a designação de acordo com a pauta disponibilizada e encaminhar o processo para o Sejusc, então, fazer o agendamento na plataforma e a plataforma encaminha os links de acesso às salas virtuais. As sessões por WhatsApp, elas estão sendo feitas, sim, mas no setor pré-processual. O setor pré-processual é aquele caso em que o cidadão, com advogado, sem advogado, né, ele pode procurar o Sejusc através do telefone, do WhatsApp ou do e-mail e solicitar a sessão de conciliação. E essa sessão é agendada, uma vez obtido o acordo, os juízes do Sejusc homologam. Né? Então, o WhatsApp está sendo usado para o pré-processual, porque o pré-processual é um pouco mais informal, vamos assim dizer. Né? A partir da sua iniciativa e acompanhada com o seu advogado, né? Ela tem essa liberdade, essa faculdade, ela pode buscar essa sessão de conciliação. É bom que esteja acompanhado com o advogado, né, doutor Fabrício, que aí, né, as partes tenham uma orientação a mais, é claro, não que o Sejusc não tenha condição de dar essa orientação, mas estando acompanhado do seu advogado, há uma tranquilidade para que elas possam, então, né, ter essa certeza de que estão bem orientadas. E aí, no pré-processual, a gente tem condição de fazer, sim, pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp do Sejusc é o 98470-0790. Ok. Doutor Fabrício, para a gente fechar esse bloco, só para explicar para o telespectador a diferença entre mediação e conciliação. Uma coisa rápida. Rapidamente, ambos são instrumentos de autocomposição. A questão da conciliação, o conciliador tem um papel mais ativo, de propor alguma solução, de tentar chegar a alguma medida. Na mediação, o papel do mediador é de mais promover o diálogo. Os dois estão regulamentados no artigo 165 do CPC, parágrafo 2º e 3º, respectivamente, mas só durante o processo é que muitas vezes se identifica como é que vai ser, qual que é o melhor instituto. Mas ambos têm esse papel. O conciliador com um pouquinho mais de poder, vamos dizer assim, de capacidade de propor, de chegar a um acordo, e o mediador com uma facilitação de diálogo entre as partes. Ok, nós vamos fazer rapidamente um rápido intervalo no Via Justiça, voltamos em instantes. Via Justiça de volta, falando hoje sobre o atendimento no Sejusc nesse tempo de pandemia. Participam do programa o juiz Cleiton Rosa de Rezende, coordenador do Sejusc de BH, e o advogado Fabrício Souza Duarte. Doutor Cleiton, o atendimento por videoconferência veio para ficar ou é só nesse momento de pandemia? Não, tenho certeza que veio para ficar, sabe, Carlos? Eu acho que é um caminho sem volta nesse momento, né? Como eu já havia dito antes, no bloco anterior, já havia previsão, já há previsão no CPC, no Código de Processo Civil, da prática de atos eletrônicos, de atos por videoconferência. Eu acho que faltava só um empurrãozinho para que, né, a justiça e o direito se adequassem a essa situação. O doutor Fabrício falou um pouco antes, né, da necessidade que o direito também, os advogados, os profissionais do direito tiveram que se organizar para fazer isso. E a gente observa que, nesse período que a gente ainda está aguardando o retorno das atividades presenciais, a quantidade de atividades virtuais que nós estamos conseguindo realizar. Aulas, palestras, congressos, audiências. Então, quer dizer, eu acho que é uma fala que as pessoas estão dizendo que nós viveremos um novo normal. A gente vai ter uma vida bem mais virtual. E o judiciário e o direito, né, vão se adequando para que isso efetivamente aconteça. Porque tem algumas vantagens na realização desses atos por videoconferência, né? Eu tenho observado, por exemplo, que numa mediação, às vezes as partes elas estando no seu ambiente, né, na sua residência, elas se colocam um pouco mais receptivas. Ficam mais à vontade, seria isso? Mais à vontade, exatamente. Não ter que deslocar por o ambiente forense. O ambiente forense é algo assim muito, vamos dizer, pesado para algumas pessoas, né? Algumas pessoas que têm uma dificuldade de ter que entrar no fórum. Só de saber que existe um processo contra ela, ou ela vai ter que mover um processo contra alguém, para ela já é uma dificuldade. E você fazer essa conversa, como o doutor Fabrício falou, que é essa promoção do diálogo que o mediador faz entre as partes em conflito,
você fazer do seu ambiente, do seu lar, com essa tranquilidade, né? Sem deslocamento, sem risco, né? Sem perda de tempo, sem custo, não é? Porque você precisa apenas do seu equipamento e da sua internet. E isso vai facilitar muito a vida na maioria das pessoas aqui para frente, né? Então, eu acredito que é um caminho sem volta. Não vamos dizer que nós vamos substituir todos os atos, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade com a tecnologia. Alguns advogados ainda não conseguiram ou não aceitaram fazer sessões de videoconferência justamente pela dificuldade que tem, né, dele próprio de se adequar à tecnologia, dos seus clientes, né, de se adequarem à tecnologia. Mas veja que até a Defensoria Pública tem feito conosco sessões de videoconferências. Os clientes da Defensoria Pública, que tecnicamente seriam com a condição financeira um pouco menor, né, estão participando conosco. E a plataforma que é utilizada pelo CNJ permite o acesso de qualquer celular. E quem não tem um celular, um smartphone hoje, né, cara? Todas as pessoas têm smartphone. Eu queria pegar a deixa do senhor para fazer a pergunta para o doutor Fabrício em relação ao advogado. Sempre se falou que o advogado tem uma cultura do litígio, não a cultura da conciliação. O senhor acha que isso melhorou, doutor Fabrício? Acho que sim, Carlos. Na verdade, hoje, pelo menos, o que a gente vê do profissional do direito, o cliente ele não quer necessariamente brigar. O direito mudou. Hoje, o cliente quer muito mais segurança. Então, ele quer um aconselhamento sobre aquilo que ele deve ou não deve fazer, o que ele pode ou não pode fazer. São situações diferentes. Muitas vezes, em algumas situações, evidentemente, isso não cabe. Imaginar numa ação penal, isso, evidentemente, o problema já chega posto para o advogado. Uma questão de direito de família, também da mesma forma. Às vezes a situação já chega posta para o advogado e não há outra saída que não a judicialização. Mas hoje, em outros ambientes, é muito melhor para a pessoa, para o cliente, chegar e se aconselhar e evitar o litígio, porque é muito mais caro, não só para a sociedade paga caro para que um litígio seja resolvido. O processo tem um custo dos servidores, dos magistrados, um custo que é necessário, que é indispensável, mas é um custo. Então, quanto menos processo, menos um custo para a sociedade. E custo também para a parte, porque custear um processo também não é barato. Os honorários do próprio advogado, eventualmente honorários de perícia, deslocamentos, como o doutor Clayton colocou. Então, é muito melhor você prevenir do que você ter que discutir judicialmente ou mesmo numa conciliação um problema. Então, eu acho que hoje o perfil da advocacia mudou com isso também, porque a sociedade mudou. A sociedade ela está mais racional nesse sentido. É preferível não ter o custo, é preferível não ter o problema. E o que eu preciso fazer para não ter o problema? Então, o advogado hoje ele tem um papel, tem ganhado, né? Sempre teve, a advocacia sempre foi também consultiva, mas o papel de consultivo da advocacia tem se ampliado. Claro, para as áreas em que isso é possível, né? Em outras áreas não é. Mas eu acho que reduziu. Eu acho que o advogado não é aquele que necessariamente quer o processo, porque para o advogado também, eu costumo brincar, é um custo você ter um processo. Por melhor que seja a sua pactuação de honorários, você assume um compromisso com o cliente que você não sabe quanto tempo vai durar. Então, o processo pode durar 1, 2, 10 anos, a depender da causa, da complexidade. Então, isso até para o advogado ficar tanto tempo acompanhando um processo também não é interessante, e falando até do ponto de vista bem econômico. Então, é melhor para a advocacia, e acho que é isso que as novas gerações de advocacia têm visto, é melhor tentar resolver o problema no início do que simplesmente judicializar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que 69 sejusques foram instalados em apenas 2 anos em Minas Gerais. Com isso, há sejusques hoje em 195 comarcas do estado. Doutor Clayton, já se pode falar de uma cultura de conciliação ou ainda é cedo para isso? As audiências de conciliação estão acontecendo em todos os sejusques de Minas? Por videoconferência? Não é cedo não, Carlos. Nós podemos dizer que essa política, né, que surgiu a partir da Resolução 125 de 2010 do CNJ, essa política é uma realidade, é uma política do judiciário, sim, mas que conta com a participação efetiva dos advogados, de todos os membros da comunidade jurídica, de todas as pessoas, porque nós precisamos difundir essa ideia da conciliação, da mediação, da autocomposição, porque isso resolve e pacifica muito mais do que ficar aguardando uma sentença por longos anos. A gente sabe que a máquina judiciária hoje não consegue crescer
de acordo com as necessidades da sociedade. A sociedade dos conflitos cresce mais do que a máquina judiciária é capaz de crescer. E é preciso trabalhar alguma forma de pacificação, no nascedouro, às vezes. É preciso trabalhar com as pessoas algo que mude essa postura de litigância, mudar, né, com as pessoas essa ideia de que tudo se resolve num processo, mas que o advogado passa a ter esse papel proativo também, no sentido de receber as partes com esse possível conflito e já dar um possível encaminhamento antes mesmo de que o judiciário possa dar o pronunciamento final. A ideia que o Código de Processo... Só para completar que a ideia de que o Código de Processo trouxe na atualidade é que hoje nós temos multiportas para a solução de conflitos. Não, o judiciário é uma das portas, né? E aí, se você tem várias portas, você pode usar uma dessas portas para resolver o seu problema. Não necessariamente aguardar uma sentença. A audiência por videoconferência está acontecendo em todas as comarcas? O senhor pode dizer isso, doutor Pedro? Sim, as comarcas estão se organizando, se nem todas estiverem fazendo, mas estão se organizando. Na medida do possível, comarcas do interior têm, às vezes, um pouco mais de criatividade do que nós da capital, vamos assim dizer. Então, às vezes, eles já estavam fazendo... Eu tenho notícias de comarcas que já estavam fazendo sessões de videoconferência antes mesmo do Belo Horizonte ter se organizado. Porque, às vezes, a cidade é um pouco menor, é mais fácil de o juiz organizar ali com a sociedade, com a OAB, né, com todos os interessados. E esses 190, mais de 190 sejus que funcionando é para dizer, olha, nós estamos cada vez mais trabalhando a política da autocomposição para dizer às pessoas, é importante, né, restabelecer esse diálogo, é importante buscar uma solução consensual, porque isso resolve efetivamente o conflito muito mais, às vezes, do que uma sentença. Doutor Fabrício, como que os advogados devem proceder para homologar os acordos obtidos em seus escritórios? Bom, a homologação de um acordo, ela precisa ser feita no âmbito judicial. Então, se um advogado, eventualmente, se há um litígio e os advogados chegam a um acordo, deve-se levar ao conhecimento judiciário, através de uma petição conjunta, para que o juiz possa homologar o eventual acordo que foi encontrado. Se é uma questão pré-processual, aí as partes podem transigir, fazer um compromisso, um contrato, um compromisso da resolução do conflito, mas para a homologação precisa de que haja a homologação judicial, né? Mesmo que haja uma negociação entre as partes. Mas nesse caso, como é que faz, doutor Cleito? Tem que ir presencialmente o advogado ou pode ser feito pelos meios eletrônicos? Não, eu até gostaria de acrescentar essa informação, né, que é bom para os advogados saberem também. Se o advogado conseguir fazer o acordo antes mesmo dele virar um processo, se o acordo já está lá pronto, ele conseguiu fazer uma petição, pode encaminhar para o sejus que nós homologamos. Não precisa distribuir não, doutor Fabrício. Estamos lá à disposição para homologar no setor pré-processual, né? Feito o acordo no seu escritório, pode levar no setor, tem um e-mail que recebe esses acordos e documentos, né? O e-mail do sejus, que a gente recebe, homologa e devolve a sentença por e-mail também. Certo. Muitas vezes a gente coloca como processo, porque tudo que vai para o fórum, para o advogado, é processo, mesmo que não seja distribuído. Então, exatamente. Esclarecido isso, nós estamos chegando ao final do programa, temos menos de um minuto para as considerações finais. Doutor Fabrício, uns 20 segundos para o senhor fechar sua fala. Só dizer que eu acho que o Judiciário Mineiro tem se mostrado na vanguarda para apresentar para o jurisdicionado essa possibilidade dos acordos serem feitos via nos meios eletrônicos, os canais de comunicação. Isso é importante para a sociedade e a gente espera que não só permaneça, como avance. Doutor Cleito, o senhor agora? É preciso que todos os operadores do sistema de justiça, né, Defensoria Pública, Advocacia, Judiciário, Ministério Público, estejam efetivamente trabalhando por essa autocomposição, né, para que a gente possa auxiliar as pessoas em conflito a buscar uma pacificação mais rápida do que necessariamente ficar esperando uma sentença. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Cleiton Rosa de Rezende, coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, e com o advogado Fabrício Souza Duarte. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. E até o nosso próximo encontro.